Olá, meus queridos irmãos. É tão importante que a gente esteja na presença de Deus e no dia de hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos, mas o principal de hoje eu vou estar orando pela Elinete, pela Maria Dolores, pela Grace, tá? E filha da Lucelena, também pela Lucelena e toda a sua família, pelo meu querido irmãozinho Rafael, pela minha irmã Júlia, minha querida e amada irmã Júlia, pelo Gustavo, meu irmãozão Gustavo, o Iago também, que hoje nós conversamos, e o Tiago também, que eu falei que hoje iria orar. Mas eu não vou orar só por eles, eu vou orar por você também. Então vamos baixar nossa fronte para falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, Senhor, obrigado, meu Pai, por tanto amor para conosco. Nos guie, nos direcione e nos mostre, Pai, a direção que devemos tomar. Hoje e sempre agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu falei que ia passar, né, o resumo aqui, falando sobre Gênesis 6, de 8 a 9, né, que nós estudamos na quarta-feira. Mostra que a aliança é baseada na graça divina. Por quê? Porque o caráter de Noé é mencionado depois da graça. O caráter de Noé não é a causa da salvação. O caráter de Noé é resultado de andar com Deus. Então, nosso caráter também será transformado se nós começarmos a andar com Deus. Gênesis 8, 21 a 22 mostra que, apesar dos maus desígnios humanos, Deus decide não... Deus decide não destruí-los. É a demonstração da graça. Os desígnios de Deus dependem somente de Deus e não do homem. É desta maneira. Eu estou dando uma ajeitada aqui, uma arrumada, para que a gente possa estar desenvolvendo. Hoje os meus amigos não puderam vir, né? Mas nós estamos aqui fortalecidos, né, no Senhor. Então, quinta-feira, nós vamos falar sobre a aliança, na parte 2. Ele pede para ler ali Gênesis 8, de 21 até 9:1. Como é muito extenso, eu vou deixar depois que você leia aí, tá? E a gente já começa com uma pergunta. Qual é a importância do compromisso de Deus com a preservação da vida? Esse compromisso revela a graça de Deus, certo? Ele tem um compromisso com cada um de nós. E ele está nos convidando hoje para estar em sua presença. E como as bênçãos divinas cumprem esse compromisso? O Senhor não desistiu de sua criação, apesar da maldade humana. Ele encontrou em Noé e sua família ali, né, graça diante do Senhor, que mesmo no mundo corrupto, eles buscavam estar fazendo o contrário ao mundo e buscando fazer tudo na vontade de Deus. Gênesis 8, 22 diz que, enquanto durar a terra, isto é, enquanto a terra atual permanecer, as estações virão e passarão, e a vida será sustentada. Deus não desistiu, né, da sua criação. Isso é muito importante. Por isso que hoje eu e você estamos vivos. E para que a gente obtenha a vida eterna, ele chama para a obediência. Depois é feito mais uma pergunta, né? Para ler ali Gênesis 9, de 8 até o 17.
e faz uma pergunta: qual é o significado do arco-íris? Né, o arco-íris é um sinal da aliança que Deus fez com a humanidade, de que não destruiria a terra com água novamente. Então, toda vez que você vê um arco-íris, o arco da aliança, você se lembre disso, tá? Deus ele faz várias alianças. Essa aliança ela é mundial. Ela pode ser alcançada em todos os lugares. Todo o mundo pode ver o arco-íris e ver a aliança que Deus fez, não destruindo mais toda a humanidade. Agora, também temos uma outra aliança, né? A pergunta aqui é como esse sinal da aliança de Deus, de Gênesis 9:13, se relaciona com outro sinal da aliança, o sábado, né? Esse sinal se relaciona com o sábado, pois também tem alcance universal. Todos os lugares do mundo, as pessoas podem olhar o arco-íris e ver a aliança que Deus fez, que não destruiria mais a terra em dilúvio. E em todo lugar do mundo, as pessoas têm o dia de sábado, que elas podem também estar oferecendo um culto de gratidão a Deus por todas as coisas boas, maravilhosas que Ele fez durante a semana. Dentro do texto, a repetição da palavra aliança por 7 vezes estabelece uma ligação com o sábado. Assim como o sábado, o arco-íris é o sinal da aliança, que está lá em Gênesis 9, 13, 14 e 16. É só você comparar com Êxodo 31, do 12 ao 17. Êxodo 31, do 12 31, do 12 ao 17. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Então, ele é o Deus que nos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Está lá em Gênesis 2:1. Né? Logo na criação, Deus estipulou o dia de sábado para que a gente estivesse na presença dele. Ele te chama para obedecer como ele diz, não como você deseja, da maneira que você quer. Eu tenho um amigo que ele é lá de Apiacá, e a gente conversando, e ele falando comigo, Robinho, meu irmãozinho Robinho lá, ele virou e falou. E quando ele estava na igreja, ele falou que a Bíblia dizia que era para guardar o sábado. Aí o pastor lá informou a ele que ele poderia guardar qualquer dia. Ele escolhia um dia e guardava, porque essa era a vontade de Deus. Aquilo ficou martelando na cabeça dele. Ele virou e falou. Ele escolhendo qualquer dia, então quem resolvia era ele. Mas agora ele pertence à nossa igreja. Ele faz parte, não pertence, perdão, ele faz parte, né? E aí ele diz que agora ele faz o que Deus escolheu.
e traz muita felicidade para o coração dele. Eu achei maravilhoso esse comentário. Um abração, meu querido irmão. Uma vez no mês eu estou lá com eles. Na próxima vez que você vir um arco-íris, pense nas promessas de Deus para nós. Por que podemos confiar nessas promessas? Como o arco-íris nos ajuda nisso? O Senhor disse: é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres que vivem na terra. Assim, a boca do Senhor o diz. Então, é desta forma. Então, olha que maravilha. A aliança de Noé é uma confirmação da aliança com Adão e Eva. Olha as cláusulas. Fecundidade, sereis fecundos. Está lá para Adão em Gênesis 1, 28 e para Noé em Gênesis 9, de 1 a 7. Domínio, você terá domínio sobre todas as coisas. Ele disse para Adão em Gênesis 1, 28 e para Noé em Gênesis 9, 2. A alimentação. Gênesis 1, 29, ele falou com Adão. Em Gênesis 9, 3 a 4, ele falou com Noé. Ele deixou que comesse a carne de alguns animais, mas o sangue não era para ser tocado. Ele disse isso. E também ele não liberou os alimentos imundos. O porco, como nós falamos na aula de ontem, né? O camarão, os frutos do mar, alimentos que não fazem bem para a nossa saúde. E tem pessoas que comem de tudo, né? E ele também disse uma coisa lá para Adão, para não comer do fruto, que certamente morreria. E ele ainda continuou dizendo para Noé que morreria. Mas há uma esperança em tudo isso. Ele nos convida para a vida eterna. Ele nos chama para a obediência, por amor a Ele. Eu acho tão bonito lá em João 14:15, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. É uma sonoridade para mim escutar isso. E que seja para você também. Se você tem dúvida, vai lá em João 14:15, João 14:21. Veja o que o Senhor Jesus quer falar com você hoje. Nós também vamos aproveitar e falar da da sexta-feira, porque a gente faz aqui o resumo da quinta e da sexta. O temor de Deus, né, foi banido do coração das pessoas, por isso que Deus terminou com a terra com o dilúvio. E sua lei é tratada com indiferença e desprezo. Olha como que as pessoas estão agindo hoje. O grande mundanismo daquela geração é igualado ao dessa geração que vive atualmente. Não era errado se casar, porque eles dizem, como no tempo de Noé, eles se casavam, se davam em casamento, mas o matrimônio estava dentro da ordem determinada por Deus lá no início. Foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu, homem e mulher. Agora, o casamento, como é que ele ficou? Ele foi pervertido e utilizado apenas para satisfazer os desejos carnais. Foi assim, uma série de situações, de consequências. Né? Além de satisfazer esses desejos carnais, o que acontecia? Fraudes, subornos e roubos ficando impunes entre ricos e pobres. Nada diferente do que é hoje. A mídia está repleta de notícias de assassinatos e crimes a todo tempo. Mesmo agora, no século atual, e nos países que professam ser cristãos, há crimes diariamente cometidos tão hediondos como aqueles pelos quais os pecadores do antigo mundo foram destruídos. O que acontecia ali? No texto, ele relata que eles tomavam para si as mulheres que mais lhe agradavam, que era bom para eles. Então,
o que acontecia? Nós estamos falando de, mesmo se a mulher não quisesse, a força eles tomavam para si. E não foi isso que Deus fez no princípio. Sabe o que Deus fez no princípio? Ele fez a mulher para Adão. Ele é quem escolheu. Então, que a gente deixe mais Deus escolher do que a gente escolher. Olha o que aconteceu quando nós comentamos ontem, né? Que Noé aguardou a decisão de Deus falar para que ele saísse da arca, para que ele assim saísse. Obediência a todo tempo. Nós precisamos ser guiados por Deus, nós precisamos do auxílio do Senhor Jesus, precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Quais são os traços comuns do mundo pré-diluviano e do nosso? O afastamento da presença de Deus, a maldade. Olha como que está crescendo a maldade por todos os lados. E agora, o que nos ensina sobre a graça de Deus? A graça de Deus nos alcançou. Está alcançando você hoje. Você pode se voltar a Deus, pedir perdão dos seus pecados. Pedro diz, arrependam-se e sejam convertidos. Porque a cada dia eu vou sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. E a segunda pergunta, alguns dizem que o dilúvio foi um evento local. Qual é o erro dessa ideia? Se isso fosse verdade, cada inundação local e cada arco-íris faria de Deus um mentiroso? Então nós vemos aí, Deus diz que exterminaria a vida na terra, ficando somente os que estavam na arca. Então Deus afirmou isso. E faria de Deus um mentiroso, sim, se a gente colocar como um evento local, como muitos querem dizer. Pois a palavra diz que as águas subiram 7 metros acima dos mais altos montes. E também disse que ficou 150 dias. Então, tome cuidado com o que as outras pessoas estão falando e os conselhos que elas possam estar te dando. Os líderes, o que eles estão dizendo? Busque andar em conformidade com a palavra de Deus. Leia. Nós estamos aqui sempre para poder auxiliar. E eu vou pedir a você, meu querido irmão, dê um like, entre para nos fortalecer no canal, deixe um comentário. Por quê? E também compartilhe com mais pessoas. Serão bênçãos derramadas sobre mim, sobre você, sobre muitas pessoas. Eu sempre conversava com jovens, falava assim para eles, olha, divida isso só com aqueles que você quer ver no céu. E eu tenho muitas pessoas, né, que eu quero ver no céu. O Senhor Deus formou a mulher e a levou para Adão. Está lá em Gênesis 2:22. Os filhos de Deus queriam tomar o lugar de Deus. Atitude que se reflete na frase, viram que eram bonitas, eram boas, né? No Gênesis 6:2. Essa substituição de Deus levou os filhos de Deus a cometer atos que não mais estavam de acordo com as leis divinas na criação, mas em harmonia com seus próprios desejos pecaminosos. Aliás, o uso do plural mulheres sugere a introdução da poligamia, e a frase aquelas que entre todas mais lhe agradaram sugere atividades sexuais selvagens e descontroladas, fora da lei de Deus. Foi o que eu já havia feito um breve comentário, agora eu fiz uma leitura aqui para que fique bem fixado em nossas mentes. Todos esses atos sexuais não eram apenas uma rejeição a Deus, mas também
abuso de mulheres. Olha como que estava o mundo. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. Gênesis 6:5. Olhe ao seu redor, veja como que o mundo está. Veja como você está. Andando de acordo com o mundo ou de acordo com a vontade de Deus. Peça a Deus para te guiar. Mas nesse caso, o bom original, Tob, da criação de Deus, foi substituído pelo que é contrário, a maldade. Então, quando eu faço na minha maneira, o meu coração é enganoso. Eu ajo com maldade, querendo o meu próprio interesse. É dessa maneira. Deus ficou triste e isso lhe pesou no coração. Deus hoje também fica triste por aqueles que se afastam dele, que não querem saber da sua aliança. E ele está convidando você hoje para uma nova aliança. A emoção que Deus revelou seu amor pelos humanos. No entanto, ele expressou seu amor por meio do juízo. As pessoas falam que Deus é um Deus de amor, mas esquece que ele é um Deus de juízo. Ele cobrará todos aqueles que não fizeram o que ele está pedindo, não andar da forma que ele pede. Amor e justiça, eles andam de mãos dadas, lado a lado. Eu separei aqui um detalhe muito interessante, né? O comprimento da arca era de 137 metros. Ela tinha 22 metros de largura e ela tinha a altura de 13 metros. Deus falou para ele fazer um compartimento no lugar específico, porque aquele compartimento ele clareava e ventilava todos os lugares da arca. Tudo que Deus faz é perfeito. E hoje ele quer entrar na sua vida e trazer muita alegria. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, agradecemos, Senhor, pelas muitas bênçãos derramadas sobre nós. Nos ajude, Pai, a andar em conformidade com a Tua vontade. Nos auxilie, Pai, neste momento, a fazer conforme o Teu querer. Cada uma dessas pessoas, Senhor, que eu pedi no início, derrama o Seu Santo Espírito sobre eles, agindo-os para que eles possam cada dia conhecer mais de Ti e andar em conformidade com a Tua vontade. Seja também lá com meu amigo César Vaz, que também a cada dia a gente tem conversado, e o Senhor tem derramado bênçãos. E tenho certeza sobre você também, que está escutando essa oração neste momento. Que o Senhor o abençoe e o guarde, e que resplandeça o seu rosto sobre ti. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Espero que vocês tenham gostado e que a cada dia, né, a gente possa estar juntos, né? A cada semana nós falaremos sobre um tema, tá? E que esses temas possam estar irradiando o seu coração. Fiquem com Deus.